Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência. Mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência. Mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Então tá jóia, queridos. Muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, nesse início de ano. Desejo que 2025 seja um excelente ano para vocês, tá bom? E o tema de hoje é uma vida significativa aos olhos de Deus, né? Quando a gente pensa, né, o que é uma vida significativa nos dias de hoje? Os jovens, principalmente, falam, eu preciso ser diferente, eu preciso me destacar. E a ideia é que você, para ser relevante, você precisa ter muitos seguidores. A ideia é que, para você ser relevante, você tem que ter um conteúdo essencial para falar na internet, que atraia, né, muitas pessoas. A ideia é que, para você ser relevante, você precisa ter um alto cargo numa empresa. E aí a gente vai pensar um pouquinho o que é ser relevante, o que é uma vida relevante aos olhos de Deus. E quando nós olhamos na Bíblia, a vida relevante vai um pouco na contramão daquilo que se está divulgando hoje em dia, né? E aí eu vou começar, peço àqueles que estão com a Bíblia, para abrir a Bíblia em Gênesis 12, no versinho 1, quando Deus chama Abraão, certo? E lá em Gênesis 12, no capítulo 1, Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei
te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu acho que aqui, nesse verso, a gente pode observar que resume um pouco uma vida de significado, uma vida relevante aos olhos de Deus. Vamos pensar assim, quando Deus chama Abraão, ele fala assim, sai da tua terra, ou seja, da tua geografia, certo? Do seu espaço. Então, para Deus nos usar, ele precisa que nós estejamos disponíveis aí para qualquer lugar, né? Isso aí é muito interessante. A gente vive muito isso na nossa família e somos muito gratos quando a gente vê o quanto Deus nos usou simplesmente porque nós resolvemos obedecer, né? Sai da tua geografia, da tua terra. Mas não bastava ele sair só da terra, ele tinha que sair da parentela. Por que da parentela? Por que do meio, né, da família? É tão gostoso ter todo mundo assim por perto e tal. E aí a gente pensa um pouco, né? Quantas vezes a gente recebe propostas boas, mas nós não aceitamos porque implica ficar longe dos nossos queridos e a gente acredita que longe deles, longe desse colo seguro, desse porto seguro, a gente não consegue desenvolver uma vida significativa. Que a nossa vida significativa só acontece se nós estivermos junto com todos. E aí Deus pede um pouco mais, não é só você deixar os seus amigos de infância, os seus amigos de juventude, você tem que sair da casa do teu pai. E sair da casa do teu pai pode implicar muitas coisas, né? Mas o ponto de vista psíquico é deixar para trás as influências dos pais que nos seguram, que nos impedem de crescer. Nós sabemos que nossos pais nos amam tremendamente, alguns mais, outros menos, mas eles nos amam da maneira como eles aprenderam a nos amar. E muitas das vezes, para nós crescermos, nós precisamos cortar esse cordão umbilical e falar, pai, mãe, eu agradeço tudo que você fez por mim, mas para eu ter uma vida útil aos olhos de Deus, eu preciso ter a minha individuação, a minha individualidade, formar a minha própria personalidade e me permitir ser usado por Deus. Deus já fez algo com vocês, agora ele vai me usar e eu preciso cortar esse cordão umbilical. E foi exatamente isso que Abraão fez. Agora, quando Deus pediu para abandonar tudo, e eu gostaria que você pensasse em você abandonando sua cidade natal, os seus amigos de infância, o seu pai e sua mãe, subindo num ônibus e indo sozinho para um lugar que você nem sabe onde é. Tá? Não sabe quem vai te receber. Não sabe se vai ter alguém lá esperando com a plaquinha, né? Ou com os braços abertos. Não sabe se vai ter emprego, se não vai ter emprego. Não sabe se vai ter uma igreja calorosa, se não terá essa igreja calorosa. Mas a verdade é que Deus falou para Abraão o seguinte, olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar e você vai ser, eu vou fazer de você uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei. Então aí Deus promete 3 coisas muito importantes. Primeiro, grande nação, eu vou te dar prosperidade. Se você ficar comigo, você vai ser próspero. Tá? Segunda coisa, eu vou te abençoar. Se você me obedecer, eu vou te proteger. Eu vou estar com você em todos os momentos difíceis. E em terceiro, se você me obedecer, eu vou te engrandecer. Aí vem a fama. Você vai ser reconhecido, porque eu vou te engrandecer, não é você com suas forças. Eu te engrandecerei. E aí eu paro para pensar um pouquinho, quando Deus nos pede, Deus nos dá uma missão. Será que a gente reluta com medo? Quem sou eu? Será que eu tenho as habilidades ou não? E Deus fala para nós, como falou para Abraão, eu vou te engrandecer. Eu vou te dar o poder. Sou eu que vou fazer por você, não é você com suas forças, né? E no final, Deus dá uma ordem. Deus diz o seguinte, se tu uma bênção.
Ou seja, uma vida com propósito é uma vida em que você abençoa as pessoas. Não basta sair, não basta apenas se colocar em minhas mãos. Para você ter uma vida significativa, você precisa abençoar os outros. E quando a gente ouve a história, várias histórias da Bíblia, ao longo da história, nós percebemos alguns pontos muito importantes que fazem com que a nossa vida se torne uma vida significativa, tá? E vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela, senão eu vou continuando assim mesmo, porque esse computador hoje ele está meio dizendo que é sexta-feira, sábado, que ele não quer trabalhar mais não. Ele está querendo me dizer que é momento de repouso. Não está querendo. Tá, não tem problema. Então, vamos lá. O primeiro item que é importante para a gente ter uma vida significativa, gente. O primeiro, aprender com as perdas necessárias, tá bom? Eu costumo dizer, gosto de uma citação da Françoise Doutor, que ela diz o seguinte: para a gente crescer, a gente tem que sair do colo. Se a gente fica no colo da mãe, que é o lugar mais quentinho e confortável do mundo, a gente nunca cresce. Só quando a gente desce desse colo que a gente consegue viver a vida. E descer do colo significa perder, mas a gente perde agora para ganhar lá na frente, né? O que é uma perda necessária? E eu lembro com vocês a história de Ana. Ana pediu para Deus um filho e Deus deu o filho para Ana. E depois ela foi entregar esse filho no templo. Não só uma mãe estava se afastando do filho, mas tinha também uma criança ficando longe da sua mãe, longe do colo gostoso, longe da família, longe do pai. Mas foi um ato de obediência à lei de Deus, à ordem de Deus, ou a obediência ao voto que ela tinha feito para Deus. E porque Ana se dispôs a ter essa perda, e Samuel também entendeu o objetivo e também se dispôs a ter essa perda, nós temos aí um primeiro grande estadista na face da terra. E o fundador da Escola dos Profetas. E o homem que conseguiu fazer a transição da teocracia para a monarquia, uma transição política ali com o povo de Israel. Então, isso só foi possível, Samuel só pôde ter uma vida significativa porque houve um momento em que ele perdeu o colo da mãe. E aí eu pergunto, o que você precisa perder para você ter uma vida significativa? Um segundo aspecto que é importante é substituir o objeto a vida toda. E aqui eu lembro um pouquinho do Winnicott, né? O primeiro objeto nosso é a mãe. E às vezes a mãe não pode estar perto da gente, então a gente cria o objeto transicional, que é o famoso paninho, a chupeta, um bichinho de pelúcia. E esses elementos, eles nos dão uma sensação de segurança, a mesma segurança que a gente tem se a mãe estivesse por perto. Quantos de nós temos na nossa vida os nossos objetos transicionais? E aí eu lembro vocês, por exemplo, o jovem rico, o objeto transicional dele, a fonte de segurança dele era o dinheiro. Quando Deus falou, larga o dinheiro, larga esse objeto transicional, ele não conseguiu, porque para ele aquilo era a segurança dele, certo? Às vezes o nosso objeto transicional é uma pessoa, que a gente não quer se separar de jeito nenhum. Às vezes nosso objeto transicional, que nos dá a sensação de segurança, é um lugar que nós precisamos deixar para poder crescer. Às vezes esse objeto transicional é uma função dentro de um emprego que a gente não quer abandonar essa função, sendo que se a gente abandonar, a gente consegue crescer. Então, segunda forma de nós termos uma vida significativa, além de aprender com as perdas necessárias, é aprender a substituir o objeto a vida toda. Saber que em cada ciclo da nossa vida, nós vamos ter que abrir mão de seguranças para podermos crescer e ganhar novas recompensas, novas realizações. Se nós estivermos apegados a um único objeto de segurança, nós vamos deixar de crescer, certo? E aí,
eu aproveito para pensar no seguinte: nosso maior objeto transicional é Deus, é Ele que nos dá segurança. Se nós nos apegarmos a Ele como nosso paninho, né, nós não vamos ter insegurança ao longo da nossa vida. Um terceiro item importante, quando a gente quer ter uma vida significativa, é usar os nossos talentos para a causa de Deus, né? Eu tive uma diretora que dizia o seguinte: é melhor gastar-se do que enferrujar-se. Então, às vezes, a gente tem dons, a gente tem talentos, mas nós seguramos. Eu não vou tocar piano, não, porque eu não gosto daquela igreja. Eu não vou falar, não, porque eu não vou deixar de ter meu encontro aqui com minha família para poder falar no grupo. Não, eu não vou fazer esse atendimento porque eu acho que essa pessoa não merece a minha atenção. Quantas vezes, né, a gente abre mão de algum conforto, de algum objetivo para poder ajudar o outro, para usar os nossos talentos para uma causa? E é importante a gente pensar nisso. Deus te dotou de dons e talentos, e você tem duas escolhas: guardar esse talento e não desenvolvê-lo, mas Deus vai cobrar isso no final, ou você deixar-se gastar, tá? Um objeto ficando parado. Eu tenho o exemplo da casa do meu pai que está fechada há algum tempo, porque alguns irmãos não querem vender, não querem mexer. O que acontece? O cupim está tomando conta. Tanta coisa lá boa que o cupim está comendo. Quando ela poderia ter sido útil para outras coisas, uma outra família morar, né? Então, assim também é com as nossas habilidades, os nossos dons. A gente pode escolher usar ou a gente pode deixar que o cupim coma. Então, é importante a gente pensar nisso. As perdas, os objetos de segurança e os nossos dons e talentos, eles precisam ser utilizados. Uma outra coisa, outro fator muito importante é cumprir os propósitos divinos. Veja, quando Deus nos dá dons, quando nos dá talento, e Ele dá a todos, se você não sabe o seu, ore para Deus, peça para Ele te mostrar, porque você tem um talento, sim, é com um propósito. Esther não era bonita à toa. A beleza de Esther não foi uma beleza fútil, não, vai ser bonita porque é bonita, pronto, e acabou. Não, Deus tinha um propósito com a beleza dela. Sansão não era forte à toa. Deus tinha um propósito com a força de Sansão, sabe? Então, quando nós temos os nossos dons, os nossos talentos, nós precisamos orar para Deus e falar: Senhor, qual que é o seu propósito? Eu quero cumprir. Nós temos o exemplo de Jonas, que não quis cumprir o propósito de Deus a princípio. Deu ruim, né? Mas interessante que ainda assim Deus vai atrás, usa uma dificuldade para fazê-lo voltar para Deus, para ele poder ser instrumentos na mão de Deus. Então, mesmo que nós não queiramos cumprir o propósito, de alguma forma Deus está ali nos cutucando, falando: volta aqui, você está desviando do caminho, vem aqui que eu tenho um plano para você e eu quero que esse plano se cumpra na sua vida. Então, é importante nós estarmos com os olhos e os ouvidos abertos para ouvirmos a voz de Deus. E aí a gente recapitula as perdas necessárias, precisamos largar aquilo que nos prende num estado de segurança. Nós precisamos aprender a substituir os objetos de segurança, usar nossos talentos e entender que existe um propósito, certo? Por fim, e também engloba toda essa questão de perdas, nós precisamos estar dispostos a fazer renúncias. Sem renúncia não tem como Deus nos usar. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê Ana renunciou o filho, a maternidade. Mas depois Deus deu muitos outros filhos para ela. Moisés renunciou à posição de faraó do Egito. Já pensou? Deixou de ser a possibilidade de ser faraó para ir cuidar das ovelhas no deserto. E no final Deus deu um povo enorme para ele cuidar, para ele liderar. Outras pessoas na Bíblia
A gente vê, por exemplo, Noemi, que perdeu os filhos, perdeu o esposo, mas ela precisou passar por esse problema para abençoar a Ruth e trazer Ruth, que era uma moabita fora do povo de Deus, para ser a bisavó do rei Davi. E Ruth renunciou o seu povo para seguir a Noemi. Ruth poderia voltar para a terra dela e casar com uma outra pessoa, mas ela renunciou o seu povo para poder cumprir o propósito de Deus. Naamã renunciou o seu orgulho. Se Naamã não renunciasse o seu orgulho, ele não seria curado da lepra. Maria renunciou sua reputação, quando ela aceita ser a mãe do Filho de Deus. E eu fico imaginando o povo fofocando, falando da Maria quando a barriguinha dela estava crescendo. Ela sabia que o povo falava dela, mas ela tinha aceitado cumprir um propósito divino. Renunciar não é fácil, gente, não é nada fácil, mas é necessário. E quando a gente coloca Deus como nosso objeto transicional, nós sentimos a segurança nele, nós vamos. Durante a minha trajetória profissional na educação, por ser esposa de pastor, a gente sempre mudava. Muitas vezes, meu salário baixava. Uma vez eu deixei de ser diretora numa escola para ir dar aula no 5º ano. Outra vez nós saímos de um lugar e fomos para outro que não tinha trabalho para mim. E aí a gente pensa, gente, Deus, eu estou na sua mão. O Senhor sabe dos meus talentos e não tem trabalho para mim. Como que é isso? Mas é interessante quando a gente olha para trás e vê como Deus cuidou. E como era necessário essas situações acontecerem para que Ele me usasse para abençoar alguém. Então, quando a gente renuncia, nós não podemos ter dó de renunciar, embora seja dolorido. Nós precisamos nos agarrar a Deus e falar, Deus, me mostra o que o Senhor tem de melhor. Porque se eu estou deixando isso, é porque o Senhor vai me dar alguma coisa muito melhor. E aí eu convido você para ler agora o livro de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, acha lá, verso 28 a 30. Gente, nesse período aqui, Jesus tinha acabado de falar com o jovem rico. E o jovem rico não aceitou abrir mão da sua riqueza e foi embora, triste. E aí Jesus começou a conversar com os discípulos, né, dizendo que se você não tiver renúncia, não tem como você entrar no reino de Deus, não tem como você ter uma vida significativa. E aí Pedro, todo impulsivo, falou, Senhor, ali a partir do 28, olha, Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos todos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos ou campo, por amor de mim, amor do evangelho, que não receba já no presente. Não é só a vida eterna lá, não. Já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha que interessante. Se você se renunciar e permitir que Deus te use, mesmo que você tenha perdas, que é o que Pedro falava, o que nós vamos ganhar por estar seguindo você? A gente deixou nossos barcos de pesca lá. E aí? Qual que é a nossa recompensa? E Jesus fala, vocês vão ter uma recompensa aqui, mas lá adiante, vocês terão uma recompensa eterna. E aí eu vou dividir com vocês algumas inquietações que eu tive ao longo da minha vida, depois que eu fui mãe, né?
Nós morávamos num lugar, meus filhos eram pequenos, deviam ter 3, 4 e 2 anos, né? E o Marcelo saía para pregar, para resolver as coisas dele nas igrejas, e eu cuidava deles ali. Geralmente, sábado à tarde, eu ficava com os 2 em casa, cuidando. E aí veio um aperto no meu coração, e eu falava, Senhor, eu queria tanto fazer o seu trabalho e levar meus meninos junto, para que eles aprendessem também essa questão de pregar o evangelho. Mas isso eu falava no meu coração, não era em voz audível, não. Era só no meu coração. E eu me lembro que dali a 2 anos veio uma transferência. Eu fui para uma outra cidade. E estando nessa cidade, uma cidade pequena, de repente, num sábado à tarde, eu me vejo dirigindo o carro com os meus 2 filhos atrás, segurando as historinhas para a gente fazer uma escola sabatina filial. E quando eu vi isso, eu falei, Deus, o Senhor respondeu a minha oração de 2 anos atrás. Que interessante. E nós ficamos por lá muito tempo. Num outro momento, nós estávamos num campo em que a igreja não tinha crianças. E os meninos não gostavam de ir à igreja. E eu orava, Senhor, o que eu faço para esses meninos se envolverem com a igreja? Porque aqui é difícil mesmo, era uma cidade bem precária. No ano seguinte veio um chamado, e nós fomos trabalhar na Fadiminas, em Lavras, no internato. E nós tínhamos simplesmente pelo menos uns 7 vizinhos com filhos, meninos da idade dos meus filhos. E um clube de aventureiros, assim, maravilhoso. E foi nessa época que eu deixei de ser diretora para pegar uma sala de aula de 5º ano. Para mim não tinha problema o profissional, porque Deus estava cuidando da orientação espiritual das minhas crianças. Mas quando eles chegaram lá na pré-adolescência, eu falei, Deus, aqui está muito bom, mas meus filhos não sabem andar na rua, porque a gente vive numa fazenda, a gente não sai da fazenda, eles não sabem pegar um ônibus, não sabem atravessar uma rua sozinhos, eles precisam desenvolver isso. E quando me veio aquela preocupação, no meu coração, no final do ano nós estávamos em Governador Valadares, morando a 6 quadras da escola no centro, e aí eles aprenderam a atravessar a rua, andar sozinhos, irem de bicicleta e voltar, e começou a ter independência. Eu lembro até que eu comprei, fiz cópia da chave de casa para eles, e aí eu fui observando Deus cuidando disso. Mas começou a vir no coraçãozinho deles a tristeza, porque a gente sempre estava mudando. Então, eles começavam a escola com umas crianças e daqui a pouco não iam se formar com os amigos. Então, nós pensamos, eles precisam de um internato, para eles começarem e terminar com os mesmos amigos. E foi quando Deus nos trouxe de volta para São Paulo. E aí eles conseguiram ir fazer ensino médio no IASP, e começaram, terminaram, e ali fizeram os amigos que eles têm até hoje. Então, queridos, eu queria deixar aqui o testemunho de renúncia. Não é agradável abrir mão de amigos, de casa, de emprego, mas Deus cuida tanto daquilo que é mais precioso para nós. E quando a Bíblia fala que Ele vai nos recompensar nessa vida e no porvir, tenham certeza, Ele recompensa muito nesta vida. Eu tinha separado para mostrar para vocês a foto da minha família, mas infelizmente meu computador não está querendo dividir tela com vocês hoje, tá bom? Então, eu não vou poder, fica num outro momento, eu posto para vocês. A foto mais recente que nós tiramos aqui no Natal, os filhos, as noras, os netos. Então, eu vou ficar devendo, tá bom? Mas o que eu queria deixar com vocês, quando a gente ousa fazer a mesma pergunta de Pedro, Deus, eu estou deixando tanta coisa, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar por me desgastar pelo Evangelho? Oi, Ingrid,
Eu acho que agora você consegue compartilhar, se você quiser. Será? Quando a gente ousa fazer essa pergunta, né? Não, eu acho que o problema é o meu computador mesmo, tá? O meu computador está tá Ok, pedindo não tem... para ser trocado. Em outro momento a gente. Mas quando a gente ousa fazer essa pergunta, gente, aí eu queria que você gravasse, grifasse na sua Bíblia o que está escrito em Apocalipse 3, versinho 21. Deus diz o seguinte: olha, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E eu fico imaginando como vai ser chiquérrimo sentar no trono ao lado de Jesus. Eu acho que nos tempos modernos eu levaria meu celular e falaria: Jesus, vem cá que eu tenho que registrar isso, vamos tirar uma selfie. Eu preciso registrar isso. Então, quando você pensa que você tem dificuldades no seu casamento, lembre-se, gente, permaneçam em Cristo, se agarrem no objeto transicional Deus, porque você vai sentar ao lado dele no trono, tá? Quando você pensa assim, estou com dificuldade com os meus filhos afastados, agarre-se a Deus. Você vai sentar ao lado de Jesus no trono celestial. Quando você pensa nos seus problemas financeiros, quando você pensa no seu emprego, quando você pensa na doença, gente, o que mais tem nesse mundo são distrações para tirar o nosso foco da verdadeira recompensa. Uma vida significativa requer perdas, requer desapego, requer renúncia, requer uso dos nossos talentos, requer desgaste, mas a recompensa é sentar-se ao lado de Jesus no trono celestial. E isso é o que eu quero para mim, isso é o que eu quero para cada um de vocês. Que vocês tenham essa meta, esse sonho, sentar-se ao lado de Jesus, no trono celestial, e com a graça de Deus, com todos os nossos queridos. Amém? Amém. Muito. Amém. Eu vou deixar só 4 perguntinhas para vocês refletirem, não sei se vai dar tempo. Eu vou falar e alguém aí anota, tá bom? Qual perda significativa você já teve na sua vida e que levou a um crescimento? Para pensar nisso. Qual tem sido o seu objeto transicional de segurança que não é Deus? O que está te dá essa sensação de segurança que não é o Deus? Terceiro, qual talento você não está usando para a causa, para a missão? O que você precisa fazer para pôr esses talentos aí em movimento? E quarto, o que você precisa abrir mão para ter uma vida significativa aos olhos de Deus? A última frase que Deus falou para Abraão foi: "Sê tu uma bênção". Você só está cumprindo o propósito de Deus se você está abençoando outras pessoas. Uma religião que se fecha em si, que exclui, uma religião que te isola do mundo, não está cumprindo o propósito de ser uma bênção. Então, o que você precisa fazer para ser bênção? E ser bênção para você mesma, ser bênção para a sua família, ser bênção para a comunidade que você está inserido. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Ingrid. É uma mensagem aí poderosa, reflexiva. E agora a gente vai aqui para os nossos momentos de discussão e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Gente, não saiam, tá? A gente vai dividir a sala aqui, vamos dividir em 2 salas. Eu vou ficar em uma, a Abby vai ficar na outra, como moderador. E quando acabar, automaticamente a gente vai voltar para essa mesma sala. E se por acaso você não voltar pela sua conexão, você clica no link novamente, porque a sala está aberta para a gente fazer o fechamento juntos aqui. Tá joia? Vamos lá então para o nosso encerramento.
Né? A professora Ingrid tinha feito algumas perguntas, acho que nós conseguimos refletir somente na primeira e na última, aqui na nossa Na sala. primeira. Vocês ficaram só na primeira, Na primeira. mas é muito legal, né, essas reflexões que a gente vai fazendo. E daí eu queria refletir com vocês em um versinho aí para a gente caminhar aí para o nosso final. Cadê? Abre a Bíblia de vocês aí, Josué 24. Deus, quando pede, Josué 24, tá bom? Se alguém não ouviu. Deus, quando pede alguma coisa pra gente, ele pede com intencionalidade. Deus, ele é intencional, ele é muito didático. Ele vai trabalhar conosco da maneira que a gente consegue entender, da maneira que a gente consegue compreender, da maneira que a gente consegue executar, né? Deus nunca vai pedir pra gente algo que a gente fique confuso. Ele é muito claro. Né? Tanto que, se a gente for olhar, Moisés não entrou na Canaã porque Deus foi claro e Moisés não prestou atenção. Deus disse para ele, fala a rocha, Moisés foi lá e fez o quê? Bateu na rocha. Só que Moisés, ele não entrou na Canaã terrestre. Mas onde ele entrou, gente, quando os olhinhos dele se abriram, o próprio Jesus veio buscá-lo e ele foi para a Canaã celestial, e eu espero que a gente tenha esse privilégio em breve também, amém? Josué 24, verso 2, fala assim, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E daí a gente vê aqui o motivo pelo qual Deus pediu para Abraão deixar a sua casa. Aquele lar estava corrompido. Haviam perdido a prática da adoração. E daí a gente vê que o povo hebreu então se estabelece a partir de Abraão, que vem da linhagem de Sem. E o Senhor aí vai cuidadosamente trabalhando com Abraão, dando essas experiências de vida para Abraão, dizendo para Abraão, Abraão, você tem que ser uma bênção, né? Ser tu uma bênção. E quando Deus fala isso para Abraão, não é para dizer, Abraão, você vai ser abençoado. Ele disse, não, você é um abençoador. Foi isso que Deus disse para Abraão. Pelos seus caminhos, aonde você passar, a minha bênção vai estar com você. E Abraão, então, ele sai por esse caminho, ele olha para as estrelas do céu, Deus faz essa promessa maravilhosa para ele, que a descendência dele seria com números incontáveis como as estrelas do céu. E Abraão, confiando nessa promessa, ele começa a caminhar pelo caminho que Deus, então, falou para ele que seria. E olha só que interessante. A gente sabe toda a trajetória de Abraão, a gente sabe toda a trajetória do povo que ficou cativo lá no Egito, o povo saiu, o povo peregrinou, o povo andou, mas ainda aí, no capítulo 24, deixa eu só achar aqui. Aqui no capítulo 24, ainda quando a gente começa a ver aqui Josué se despedindo do povo, quando vai na renovação da aliança, a gente vai no verso 15, aliás, no verso 14 fala assim, agora pois, olha só aqui, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os falsos, fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O mesmo alerta que foi dado a Abraão lá, sai da sua casa, porque a casa do seu pai está corrompida, seu pai Terá, seu tio Naor estão adorando outros deuses, tal. Deus vem aqui agora e reforça nessa renovação de aliança com o povo e fala, olha, deixa para trás aquelas coisas que estão te separando de mim. E daí ele continua, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E daí vem esse trechinho do verso 15 aqui, que as pessoas costumam citar só ele. Porém, eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. E a gente olha aqui, esse episódio, e Josué continua aconselhando o povo, falando com o povo, dando conselho,
E daí a gente vê lá no finalzinho, no verso 23. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram todos juntos: nós o somos. Naquele momento, toda a congregação do povo que estava ali tomaram a decisão de servir ao Senhor. E daí fica a pergunta: o que temos que renunciar para servir ao Senhor? O desejado de todas as nações, na página 151, tem uma frase aqui que para mim ela resume a renúncia. A senhora White escreve o seguinte: Cristo renunciou ao trono e à coroa, e pela nossa salvação assumiu a condição de um ser humano. Ele se humilhou, tornando-se servo, e como tal, deu-nos o exemplo de renúncia e abnegação. Todo aquele que deseja ser discípulo de Cristo deve renunciar a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Então, que a nossa renúncia, nesse começo de ano, nessa primeira reunião do nosso PG, ela comece a partir de nós mesmos. Renunciar aquilo que está nos separando de Deus. Nós temos que entender que a nossa luta, ela já está resolvida. Nós já sabemos quem é o inimigo. A nossa luta é contra uma coisinha chamada pecado. O pecado é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. E se nós renunciarmos ao nosso eu, às nossas vontades, estaremos muito mais próximos desse Deus que se fez homem, veio aqui, viveu aqui, sofreu aqui e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então, que nós possamos fazer como Abraão fez. Se necessário, deixar muitas coisas para trás. Família, posses, enfim. Qualquer outra coisa que nós possamos colocar na nossa relação do que precisa deixar. Mas ir pelos caminhos que Deus determinar para nós, confiando plenamente em estar cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Que o Senhor possa nos abençoar e que esse sábado seja um sábado deleitoso na presença dEle, que desde já o Espírito Santo esteja preparando o nosso coração para a mensagem que iremos ouvir pela manhã na igreja, para que nós possamos nos deleitar no restante do sábado, fazendo um trabalho para o Senhor, desfrutando da companhia de famílias e amigos, desfrutando um almoço saboroso de sábado, que é sempre especial, e pedindo ao Senhor: Senhor, revela a sua vontade para a minha vida cada dia, até que o reino venha. Amém? Pode falar, Ivone. Eu queria mais uma vez aproveitar esse momento para agradecer. Essas mensagens têm sido muito significativas, eu acho que para cada um de nós. Essa mensagem da Ingrid hoje tocou profundamente o meu coração, fez eu fazer uma retrospectiva assim, de toda a minha vida. Eu achei assim muito incrível, muito interessante e assim, o quanto a gente percebe como Deus tem nos acompanhado em cada detalhe da nossa vida. Então, assim, Amém. esse PG ele tem sido abençoador mesmo e tem sido um instrumento para trabalhar nossas mentes e nossos corações. Eu sou muito grata a Deus por essa escola, por esse PG, por esses amigos, por esses professores, por tudo que Deus tem me dado Amém. através de Seja vocês. louvado. Muito obrigada pela graça de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Faço das suas palavras minhas. Amém. Também falo mesmo. Não tenho nem palavra. A Ivone falou tudo. Deus seja louvado, gente. É para a honra e para a glória de Deus. É para a honra e para a glória dele, para que a gente se fortaleça em união, em propósito, em compromisso com Deus, para que a gente cada dia consiga ir trilhando um passo de cada vez. A caminhada pode ser longa, o caminho pode ser estreito, mas se a gente tiver como se apoiar uns nos outros, em oração, através do estudo da palavra, desfrutando desses momentos aqui que são simples, né? A cada 15 dias, 1 hora e 20, a gente fica aqui, a gente conseguir mantendo isso, a gente vai se fortalecendo dia a dia, cada vez mais. Né? E compartilhar também para as pessoas: gente, vem, participa com a gente, é muito gostoso, manda o link, né? E o Senhor vai abençoando, e a gente espera que daqui a pouco. Eu falei, né, no meu pedido no último dia do ano, né, eu falei: olha, eu gostaria muito que esse ano fosse o ano da volta de Jesus.
Mas se ele não for, que a gente esteja preparado cada dia mais, trabalhando com mais dedicação, com mais confiança nos propósitos dele para a nossa vida, para que a gente possa ver ele voltar muito em breve e ainda na nossa geração. Porque não dá mais para a gente ficar aqui esperando Jesus voltar e a gente vendo as pessoas morrerem, os queridos na nossa família assim indo embora um por um, né? A gente vê aí tantas. Se você liga a TV ou você acessa a internet, é só notícia ruim, não tem nada de bom nesse mundo. É só destruição, é só tristeza, é só prejuízo, né? Crianças morrendo, jovens se autodestruindo, né? Incêndio matando de um lado, alagamento matando do outro, causando destruição. Jesus precisa voltar. Em Mateus 24 fala que a única coisa que falta para Jesus voltar é que o evangelho seja pregado a todo mundo. E talvez o mundo que falta conhecer é o que está do nosso lado, são os vizinhos, são os amigos, as pessoas mais próximas. Então vamos fazer isso aí, pregar, gente, para que Jesus volte logo. Pode falar, Ana. É o que você estava falando aí lá em Efésios 5:16, diz assim, né? Que o tempo está arremedo e os dias são maus. Isso é a nossa realidade. E interessante que nós conseguimos ver isso, mas quem está na prática das coisas que o mundo oferece, quem está vivendo na carne, não consegue ter essa visão. E isso deixa a gente muito triste, né? Mas o que a gente pode fazer, né? É fazer a nossa parte, pregar no tempo e fora do tempo, Verdade. aproveitando todas as oportunidades. O que fazemos agora, Abel? Oramos para encerrar isso? Sim? Sim, sim, perdi, ó. Legal, gente. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Pai querido, Deus de amor, neste momento nós te agradecemos pelo privilégio desse encontro, te agradecemos pela professora Ingrid, que fez a introdução da mensagem. Nós louvamos ao Senhor pela vida dela, pelo ministério do pastor Marcelo. Eles têm trabalhado para o Senhor com muita dedicação, com muito cuidado, que o Senhor continue guardando, usando aquela família, assim como desejamos que o Senhor faça isso com a nossa família também, Deus. Nós sabemos que muito falta em nós ainda para alcançarmos os degraus da eternidade. Mas sabemos que o seu Santo Espírito pode nos incomodar, pode falar ao nosso coração, nos dando a convicção e a certeza daquilo que precisamos fazer, do que precisamos deixar para estar mais perto de Ti. Então, que nesse ano que já começou, que como uma família em Cristo, possamos nos apoiar uns nos outros e seguir firme nesses propósitos, falando de Jesus até que Ele venha. Que o Senhor nos use na plenitude daquilo que for necessário, que as renúncias que houverem na nossa vida, que elas sejam para a honra e glória do seu nome, e que as vitórias alcançadas sejam totalmente dedicadas ao Senhor. E te pedimos, Pai, abençoe cada família presente aqui, representada. Nós sabemos algumas pessoas já saíram, mas pedimos a sua bênção sobre as famílias delas também, para que elas não sejam somente abençoadas, mas que elas sejam como Abraão, abençoadores por onde eles passarem. Que as pessoas, ao olharem para essas famílias aqui, esses representantes que aqui estão, percebam que há um diferencial na vida delas, e o diferencial é a luz que vem do céu resplandecente do Senhor Jesus. E é no nome desse Jesus, com o perdão dos nossos pecados, que nós pedimos, nos conceda um bom sábado feliz na sua presença. Amém. Amém.